Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos 28. Pode continuar em Lá maior, Juliano. Obrigado, querido. Amém? Amém? Isso. Atos capítulo 28. No capítulo 27, capítulo 26, Paulo roga para que seu julgamento seja em Roma, por ele ser um cidadão romano. Paulo está preso. Atos 27, Paulo entra num navio rumo à Itália, rumo a Roma, e o navio naufraga. O navio afunda. E Paulo já se posiciona no navio como um homem de Deus, dizendo para o mestre do navio que ninguém se perderia, e ninguém se perdeu. E eles naufragam perto de uma ilha chamada Malta. Capítulo 28. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado alguma quantia de gravetos para pô-los no fogo, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhes a víbora, a serpente pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto que escapado com vida no mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a serpente no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto num súbito momento. Mas tendo esperado já muito tempo e vendo que nada lhe acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que esse homem era um Deus. Pai, fala conosco, fala aos nossos corações. Eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, a tua noiva, que se reúne, como já foi dito aqui pelos que me antecederam, Senhor, que se reúne aqui não por homens, mas se reúne aqui para adorar e buscar a tua face. E parte importante do culto, Senhor, é ouvirmos a tua palavra, que as nossas mentes e corações estejam abertos e possamos receber aquilo que tu tens para nós, a porção dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, queridos. Eu tenho aqui comigo a camiseta da Marcha para Jesus, dia 28, último domingo do mês de agosto, nós teremos uma grande marcha para Jesus. E nós estamos incentivando, motivando os nossos irmãos para que vamos juntos ali, com o apoio do nosso pastor presidente, toda a igreja, né, pastor? Vamos fazer uma grande movimentação, indo ali no dia 28. Essa camiseta custa R$40. Eu trouxe apenas 25 modelos, mas amanhã nós iremos pegar mais. Amanhã nós iremos pegar, nós encomendamos 200 camisetas, então amanhã a gente pega o restante. As 25 que nós temos hoje, se alguém já se interessa, a Bruna estará ali no final, né? No final do culto estará ali na mesa com mais alguns jovens lhe ajudando ali, vendendo essas camisetas. Se esgotar hoje e você quer a sua, daí deixe com a Bruna ali anotado o seu tamanho, o nome certinho, para que a gente durante a semana, nos próximos dias aí, vamos estar vendendo. E dia 28, então, 2h da tarde, vamos nos concentrar aqui perto do McDonald's e estaremos então atravessando o centro pela Getúlio até a praça, onde terá um palco e será feito um culto com a Marcha para Jesus na cidade de Chapecó. Vamos invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando o povo do Senhor se junta para buscar a Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, e para mim o que é mais importante, sararei a sua terra. Amém? Esse ano nós sabemos que é um ano muito importante para a nossa igreja, para a nossa nação.
E nós precisamos nos posicionar e principalmente nos posicionar como homens e mulheres de Deus, dobrando os nossos joelhos e clamando pela nossa nação, orando pela paz em Israel, porque a Bíblia diz que abençoada é a nação que abençoa Israel. Então nós devemos orar pela paz em Israel e apresentar os nossos governantes ao Senhor, e principalmente o pleito desse ano. Ah, pastor, então a marcha vai ser um palco político? Não, a marcha é para Jesus. Desde o começo foi dito que esse é o objetivo: clamar a Deus na cidade de Chapecó. Amém, queridos? Então você que além de ir, se interessa em ter a camiseta, no final a Bruna estará ali. Vamos à palavra do Senhor? Esse texto eu louvo a Deus porque esses últimos dias têm sido dias de bastante inspiração. Eu tenho esse particular com Deus. Eu preciso ter o meu termômetro. Tanto o meu termômetro, irmão Josenir, espiritual, para saber se eu estou bem, como também o meu termômetro carnal, para saber se eu estou precisando buscar mais a Deus. E eu os tenho. E uma das questões que me alegra no meu termômetro espiritual é que Deus começa a encher o meu coração de mensagens, de palavras. E é tão interessante que às vezes os pastores, obreiros que aqui estão, que pregam a palavra do Senhor, sabem que às vezes um dos companheiros está pregando e uma frase que alguém diz, desce ao coração algo. Semana passada o pastor Bisnaga estava pregando aqui, falando sobre Elias e Eliseu, e Deus me deu algo fantástico, que está no meu coração, e daqui a pouco eu tenho que pregar também, falando sobre a bênção de Elias sobre Eliseu. Esse dia nós estávamos numa das nossas reuniões de obreiro, o pastor Lalana deu a deixa ali, dos 3 dedos de Deus, né, pastor Lalana? O dedo de Deus escrevendo nas tábuas, o dedo de Deus escrevendo na parede, e o dedo de Deus, o dedo de Jesus escrevendo no chão. Então essas coisas vai alimentando o nosso coração. Eu estava conversando com o pastor Adriel aqui, eu lembrei que uma das primeiras mensagens que o pastor Adriel pregou aqui nesse púlpito, quando veio para cá, foi sobre o Salmo 1. E me chamou a atenção quando ele disse na mensagem que Martinho Lutero diz que os salmos são uma mini Bíblia, que tudo que você tem na Bíblia está resumido dentro dos salmos. E essas coisas vão despertando o nosso coração e vai se enchendo. E nós estávamos lá na nossa convenção alguns dias atrás, e o pastor Alessandro Aguiar estava falando sobre Malta, sobre termos que passar por Malta. O pastor Alessandro Aguiar explorava a ideia de que o cume, o ponto máximo da carreira de Paulo era pregar em Roma. Mas Deus disse para ele que ele pregaria em Roma, mas não disse para ele que ele passaria por um naufrágio e passaria por Malta. Então isso o pastor Alessandro estava explorando essa mensagem e alimentando o nosso coração. Mas quando ele leu esse texto, me veio algo no coração, me desceu algo no coração sobre esta situação em particular. A situação em que Paulo chega junto com os presos, aqueles que estão sendo conduzidos para chegar em Roma, para seu julgamento. Alguns já estão condenados, outros ainda serão julgados. Paulo é um desses que apela por um julgamento romano, por ser cidadão romano também. Então eles estão indo nesse naufrágio, nesse barco na verdade, e passam por um naufrágio. E a Bíblia diz que nadando, quem sabe agarrado às madeiras que caíram do barco, enfim, eles chegam, irmão Gilberto, a uma ilha chamada Malta. Eles chegam a essa ilha, e eles dizem que quando eles chegam nessa ilha, o povo da ilha usa de humanidade com eles. Por quê? Porque por serem presos e estarem sob a guarda de um centurião, podiam dizer, que se virem, são presos, são condenados, mas não. A Bíblia diz que os bárbaros usam de humanidade com eles. E além de eles terem passado por um naufrágio em águas geladas, está chovendo e eles fazem uma grande fogueira. E a Bíblia diz que eles estão ali ao redor daquela fogueira. E Paulo se preocupa em pegar alguns gravetos, algumas lenhas, como nós comumente conhecemos, para não deixar que aquele fogo se apague. E quando ele pega um feixe de lenhas para levar ao fogo, a Bíblia diz que quando ele vai lançar as lenhas no fogo, uma serpente, uma víbora,
que estava em meio às lenhas para fugir do fogo, ela sai, e no sair, ela pica Paulo na sua mão. E Paulo simplesmente pega a serpente que está agarrada em sua mão, vamos dizer que seja nessa parte da mão aqui. Paulo simplesmente, Lázaro com aquela serpente presa na mão, vem na direção do fogo e sacode ela. E ela cai no fogo. E as pessoas que estão vendo essa situação, elas dizem: olha, esse camarada dos presos que estão aí deve ser o pior. Dos que estão presos aí, esse aí, certamente, eles crendo numa justiça divina, crendo numa certa justiça superior, pelo que dá a entender no texto. Os gregos, a gente sabe que são cheios de mitologias, são cheios de dogmas, são cheios de crenças, de deuses para tudo quanto é lado. E eles olham para Carlos e dizem: não, esse homem deve ser o pior, porque ele escapa do naufrágio, mas chega aqui, é sentenciado à morte por uma víbora, por uma serpente. E eles ficam esperando o momento em que ele vai tombar, o momento em que ele vai cair, o momento em que aquela sentença dada pela ironia da vida, pela ironia do destino, assim podemos dizer, derrubaria Paulo. Só que eu não quero qualificar como maior ou melhor, mas quero apresentá-lo como um homem de Deus. Eles não sabiam que eles estavam falando de um homem de Deus. E quando vai se falar de um homem, de uma mulher de Deus, tudo é diferente. Quem está entendendo? Quando se trata de um homem, de uma mulher de Deus, é tudo diferente. Ah, irmã Enilda, quando eles olham para aquele homem pensando: vai tombar, vai cair, Paulo continua como se nada fosse nada. E daí eles mudam de ideia. Opa, não é o pior, acho que é o melhor. Você percebe o quanto as pessoas estão nos medindo? Você percebe o quanto as pessoas estão nos julgando a todo momento? Você consegue perceber que a todo momento tem alguém olhando para nós com um julgamento? Ou é bom, ou é ruim, ou é isso, ou é aquilo. Do pior ele passa a ser o melhor. Não, isso deve ser um Deus. Deve ser um Deus. Porque a serpente picou e nada aconteceu. Na verdade, o que nós sabemos é que Paulo estava debaixo de uma promessa. E essa promessa não foi feita por homens. Essa promessa foi feita por Jesus, dizendo que no serviço da obra dele, nada nos atingiria. Deus disse: se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano. Porque quando nós estamos a serviço do reino dos céus, o reino dos céus trabalha a nosso respeito. Quando nós estamos a serviço da vontade diretiva de Deus, quando nós estamos a serviço da vontade de Deus, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, tudo aquilo que nós fazemos, agimos, nos procedemos, fazemos porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero pregar para você e dizer que você precisa acreditar que por mais difícil que pareça a sua situação, por mais difícil que pareça o momento, por mais difícil que pareça o naufrágio que você está enfrentando, por mais difícil que pareça, como disse, deixa aqui eu usar a ideia que usou o pastor Alessandro Aguiar ali. A ideia de Paulo era chegar em Roma, a expectativa de Paulo era pregar em Roma, a expectativa de Paulo era chegar em Roma e anunciar o evangelho aos romanos. Mas antes disso ele é surpreendido, mas isso não abala a sua fé, isso não faz com que ele vá para um canto choramingando, dizendo: olha, era para mim estar em Roma, agora estou preso aqui nessa ilha chamada Malta. Não, Paulo chega em Malta e diz: deve ter alguma coisa para me fazer aqui. Se Deus não permitiu que eu chegasse lá, é porque aqui tem alguma coisa para ser feita. Você precisa acreditar, crente, que Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa acreditar, crente, que Deus é aquele que domina e controla todas as coisas. Quem pode dizer amém? Mas o que Deus me deu aqui?
que olhando para esse texto eu consigo vislumbrar pela palavra de Deus? Paulo nos dá uma lição, a maneira como a história se desenrola nos dá uma lição. Porque a Bíblia vai dizer, o texto vai mostrar, que Paulo chegou naquela ilha, e os bárbaros fizeram fogo. Pessoas se preocuparam em cuidar dele. Ele podia simplesmente chegar perto do fogo e ficar ali, desfrutando daquele momento. Mas ele se posiciona. Ele se preocupa. Sabe aquele camarada que não consegue ficar parado? Sabe aquela pessoa que não consegue ficar parada? Assim é Paulo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me mover. E a preocupação de Paulo foi com que o fogo não se apagasse. E aqui eu começo a trazer um sentido espiritual para essa palavra na minha e na tua vida. Somos ou não somos uma igreja pentecostal? Somos ou não somos uma igreja que nasceu do fogo? Somos ou não somos uma igreja que é conhecida por ser uma igreja aonde o Espírito de Deus, aonde o fogo da vontade de Deus reina sobre nós? Os nossos cultos às vezes começam de uma forma, terminam de outra. O louvor às vezes é o louvor simples, cantado com um violãozinho, mas desce uma glória de Deus, desce algo diferente, inunda os nossos corações, incendeia os nossos corações. Sabe por quê? Porque uma preocupação que precisa ter na vida do crente é que o fogo não pode acabar. Fogo é vida. Fogo é vida. Eu gosto de assistir aqueles documentários, aquelas séries de sobrevivência. E quando se larga alguém para uma sobrevivência, a primeira preocupação que tem: abrigo e fogo. Eu sei que aqui há entre nós alguns militares, obreiros que já foram, pastores que já foram militares, alguns são militares, e sabe que toda e qualquer sobrevivência é indispensável que se tenha fogo. Sabe por que tem muito crente que não está sobrevivendo? Ah, meu irmão, eu preciso falar, vocês já me conhecem. É porque o fogo apagou. É porque eles não se moveram para que o fogo continuasse aceso. Eles não se moveram, não se preocuparam. Esse fogo vai apagar. Ah, mas é culpa do pessoal da escola dominical? É culpa dos... Não, é culpa dos músicos. Eu não tenho nada a ver com isso. Ei, você é salvo em Jesus? Amém? Você é salvo em Jesus? Se ainda não é, eu quero orar hoje para que você seja salvo em Jesus. Mas se você já é salvo em Jesus, uma das preocupações que deve ter na tua mente é o que a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Tem que ter fogo, nossas reuniões tem que ter fogo, nossa oração tem que ter fogo, nossos eventos tem que ter fogo, nossa vida tem que ter fogo. A Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E a marca do Espírito Santo é o fogo que arde na minha e na tua vida. Mas só que tem um detalhe: o crente que se preocupa com o fogo, ele se torna alvo de Satanás. Gênesis capítulo 3, verso 1. A Bíblia vai dizer que a serpente é o mais astuto dos animais que foram criados. Se você começar a se preocupar com o fogo, se você começar a se mover na direção do fogo, Satanás não irá ficar de braços cruzados, pensando: não, agora deixa, esse jovem ali, o Lucas, aceitou Jesus,
E agora ele está firme na igreja, está estudando teologia, está indo nos encontros, está fazendo evangelismo. Satanás não vai, Lucas, cruzar os braços e dizer assim: agora deixa ele. Ele está indo na direção do fogo, deixa ele. Fazer o quê? Perdi essa? Não. Satanás sempre terá uma serpente para enviar no teu caminho e querer destruir a tua vida. Satanás sempre terá uma serpente para enviar na tua direção e dizer: não vai se preocupar com fogo coisa nenhuma, não vai ajudar o fogo a ficar aceso coisa nenhuma. Eu vou atingi-lo, eu vou atingi-la. Enquanto Paulo se preocupa em manter o fogo aceso, a Bíblia diz, o texto diz: porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram, e com todos por causa da chuva, que caía também por causa do frio, Paulo, havendo ajuntado uma quantia de gravetos, pondo-os no fogo, uma serpente fugindo do. Porque tem uma coisa que você precisa saber da serpente: ela tem medo do fogo. Quem está entendendo? Por mais que ela seja, irmã Marlene, a mais astuta dos animais, ela tem medo do fogo. Eu lembro de histórias. Eu tive esses dias, fui junto com o pastor Tadeu, lá no sepultamento da mãezinha do pastor Edivan. Eu fui visitar minha avózinha, a avó Wanda, Ivandina Lemos, irmã do pastor prima do pastor Oswaldo Lemos e irmã do pastor Francisco Lemos, já de saudosa memória. Ela estará completando agora, dia 10 de agosto, 95 anos. Eu cheguei lá 11h15 da noite. A tia Marta, que cuida dela, serviu um café. E nós entramos. O pastor Tadeu estava junto comigo. E eu disse para a tia Marta: e a vozinha? Ela disse: já está dormindo. Quando de repente a gente escutou um barulho de porta abrindo. A tia Marta correu para o corredor e olhou: ó, lá vem ela. E lá vem ela com seus 94 anos, embrulhada numa mantinha, dizendo: chegaram, eu estava orando pela viagem de vocês. Ela conta relatos, ela conta uma história de uma vez que uma pessoa endemoniada, uma família com uma pessoa endemoniada, chamaram ela e o vô para ir atender e expulsar o demônio. E ela conta relatos de que quando eles entram na esquina da rua da família onde estava a pessoa endemoniada, o diabo dá um grito na sala e diz: eu tenho que ir embora, porque está vindo a autoridade. Quem é que estava vindo? O vozinho e a vozinha. Mas sabe por quê? Porque eles vinham cheios de fogo, eles vinham cheios de fogo, eles vinham inundados, incendiados pelo fogo. Queridos, não existe passe de mágica. Não existe passo de mágica. Eu tenho dito nas palestras de jovens que têm falado por aí, isso aqui não é uma espécie de lâmpada de Aladim, que você vai esfregar e vai sair Jesus dizendo: meu filho, minha filha, pede 3 pedidos aí. Não. Só vai ter vitória aquele que for incendiado pelo fogo. Só vai experimentar coisas novas aquele que saber o que é viver debaixo do fogo. A serpente fugiu, mas fugiu porque tinha calor, tinha fogo. Se você estiver incendiado pelo fogo, a serpente vai ter que fugir da tua vida. Se você estiver com fogo no teu coração, a serpente vai fugir de você. Lembra aqueles homens que foram imitar Paulo expulsando demônios? Eles viram Paulo e Silas expulsando demônios e acharam que era, irmão Cláudio, uma espécie de mágica que podia ser imitada. E chegaram numa situação, uma pessoa endemoniada, irmã Rosa, e eles: o Deus de Paulo te repreenda. O diabo: peraí. Como? O Deus de Paulo te repreenda. Não, peraí. O Deus de Paulo eu conheço.
Paulo eu sei quem é, mas vocês são quem? Vocês são quem? Ah, meu irmão, quando tem fogo é diferente. Quando tem fogo é diferente. A mãe que tem fogo, o filho não engana. O pai que tem fogo, o filho não aguenta. Pode passar por prova, pode passar por luta, mas se tem fogo, a serpente tem que fugir. Eu sei que você é um crente inteligente e sabe o que Deus está ministrando para nós nessa noite. Quando tem fogo na tua vida, a serpente se obriga a fugir de ti. E na fugida, no escape da serpente, porque ela é astuta, ela podia simplesmente fugir, Marcos, mas antes de fugir, ela pica Paulo. E Paulo foi resolver o problema onde? Ai, alguém me ajuda aqui, ó, que uma serpente me picou. Paulo foi aonde? Digamos que aqui é o fogo. Paulo sabia que era só chegar aqui, ó, e balançar. Que a vitória na tua vida, meu irmão. A serpente te picou, existe um mal que está te assolando, existe algo que está te incomodando, corre para o fogo. Ah, pastor, mas eu estou passando por um problema com meu filho e minha filha, corre para o fogo. Ah, pastor, eu estou passando por um problema na minha fé, eu estou com algumas dúvidas, eu estou com algumas incertezas, corre para o fogo e sacode todo o mal, sacode todo o veneno, sacode toda a astúcia do diabo, porque Deus vai fazer com que a tua vida seja diferenciada. Fogo. E o interessante é que, embora no fogo, Paulo não estava livre da expectativa dos outros. Porque se você começar a ser cheio de fogo, ó, viu? Ó, viu? Foi lá para o Jocum agora, pensa aí que é o quê? Ó, viu? Ó, viu, irmã Bíblia? Diz que prega. Ó, viu? Paulo agora, Marcos foi evangelista. Pastor Paulo, por mais que você esteja cheio do fogo, sempre existirá expectativas. E as expectativas sempre vão começar negativas. Sempre vão começar querendo te derrubar. Sempre vão começar, meu irmão, isso aqui é forte demais, querido. As expectativas sempre vão começar querendo te ver caído. As expectativas sempre vão começar querendo ver a tua ruína. Mas quando você está no fogo, quando você sabe que mesmo atingido por Satanás, porque nós não estamos livres, Jesus foi muito claro em dizer: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Paulo foi atingido, mas não perdeu o ânimo, ele corre para o fogo, sacode ali a víbora, a serpente, ela cai e ele fica ali, e as expectativas começam. E elas começam querendo derrubar. Sempre, Bruno. As expectativas vão ser querendo te ver caído. Vai cair. Não presta. Viu? Escapou do naufrágio, agora vai morrer envenenado. Vai morrer envenenado? Deixa eu te perguntar. Vai morrer envenenado, irmão? Não. Porque ele correu para o fogo. Aqueles que têm expectativas negativas com a tua vida, eu profetizo sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Orabaia subdecandarai. Aqueles que têm expectativas negativas a respeito da tua vida, quando eles verem que Deus é contigo, eles vão ter que mudar de ideia. Oh, meu irmão, eu preciso dizer isso de novo. Existem pessoas olhando, o pastor Moisés diz: acabou, já era, vai morrer, vai cair inchado, vai cair isso, vai cair daquela forma, vai cair. Não! Quando eles verem que Deus é contigo, quando eles verem que no fogo você vence, quando eles verem que no fogo você é mais do que vencedor, eles vão ter que mudar a expectativa, eles vão ter que mudar, Júnior, aquilo que falavam, antes pensavam
pensavam que era o pior dos detentos, agora olham para Paulo e pensam que ele é um Deus. Agora olham para Paulo e pensam que ele é um homem sobrenatural. Sabe o que é? Ele é sobrenatural mesmo. Ele não é um Deus, mas ele serve ao Deus dos deuses. Ele não é um Deus, mas ele busca veementemente o Deus dos deuses. Aleluia! E como é que tudo isso se dá, meu irmão? Como é que hoje eu posso me preocupar com fogo, meu irmão? O céu é movido por fogo. A Bíblia diz que a marca de Deus no meio do povo era quando o povo preparasse o altar, e o fogo de Deus desceria sobre o altar. Só que o problema é que tem muita gente por aí querendo ver fogo no altar, mas o altar está desarrumado. Quem lembra de Elias desafiando os profetas de Baal, os profetas de Acera, irmão Joel, que a especialidade do Deus deles era fogo. E a Bíblia diz que eles ficaram até o meio-dia se dilacerando e clamando por fogo, e não descia fogo. Mas quando Elias assume a responsabilidade, ele ajeita o altar, porque se o teu altar estiver desordenado, não vai descer fogo. Mas se você organizar o teu altar, se você tiver um altar organizado, eu lhe asseguro pela palavra de Deus, vai descer fogo sobre o altar, vai descer fogo sobre o altar, vai descer. E desce da onde? Desce da onde? Um isqueiro que Elias tinha no bolso, e depois de molhar ele enganou. Não era água, irmão Edemar, que ele lançou ali, era álcool. Não, Elias molhou a lenha, molhou o altar, mas fez uma oração simples e objetiva, dizendo: Deus, mostra a esse povo que tu és Deus sobre Israel, mostra a esse povo que tu és Deus sobre a minha vida. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu, incendiou aquele altar, molhou a lenha queimada, evaporou a água. Oh, meu irmão, se você organizar o altar da oração, o altar do jejum, o altar da meditação na palavra de Deus, vai descer fogo. Eu lembro do pastor Carlos Eduardo, que ele gostava daquele corinho, pastor, tem que começar pelo altar. Quem lembra? Tem que começar pelo altar. Fogo santo pode o nosso Deus mandar, mas tem que começar pelo altar. Tem altar na tua vida? Altar aqui da igreja, pastor? Não, esse aqui é púlpito. Isso aqui é púlpito, não é altar. Jesus disse que se tu quer ter um altar, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o Pai que está em silêncio. E o Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Você quer recompensa de Deus sobre a tua vida? Tenha um altar dentro da tua casa. Você quer recompensa de Deus no teu trabalho, na tua jornada, em tudo aquilo que você faz? Tenha um altar de Deus dentro da tua vida, na tua casa, no teu lar. Tenha um altar de Deus, porque se esse altar estiver organizado, Deus enviará fogo sobre esse altar. E o fogo vem da onde? Para nós orar, concluir. Fogo vem do... Elias disse, lá no capítulo 6 de Isaías, Isaías disse, melhor dizendo, lá no capítulo 6 de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava sentado num alto e sublime trono. As orlas dos seus vestidos enchiam toda a casa, e sobre eles querubins voavam com 6 asas, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. Aleluia. E Elias disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e a minha iniquidade foi revelada.
A Bíblia diz que sai um anjo com uma tenaz e pega o que, irmãos? O que ele pega? Está na tela, nem tinha visto, está na tela. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo nas mãos uma. Da onde vem o fogo da tua vida? O conjunto se posiciona ali comigo. Da onde vem o fogo da tua vida? No trono de Deus tem brasa. Se tem brasa, irmã Rutinha, tem fogo. Se tem brasa, tem fogo. Se tem brasa, tem fogo. E João Batista, fique de pé. E João Batista, quando estava batizando no Jordão, as pessoas vieram para ele e disseram: tu és o Messias? Tu és o Cristo? Tu estás batizando? Ele disse: não. Ah, mas tu está batizando. Falaram que ele vai batizar. Sim, mas eu batizo com água. Quem está entendendo? Eu batizo com água, mas vem um após mim. Ah, meu irmão, vem um após mim, do qual eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com fogo. Ele vos batizará com fogo. Sabe qual é a minha preocupação? É saber que, quem sabe, por medo da víbora, por medo da serpente, nós paremos de colocar lenhas no altar. Ah, pastor, mas se eu for juntar os gravetos, olha o que aconteceu com Paulo. Ah, preste atenção aqui, irmãos. Mas se eu for juntar gravetos e olha o que aconteceu com Paulo, pode ser que aconteça, meu irmão, deixa acontecer. Deixa acontecer, o importante é que teu coração esteja incendiado. A minha expectativa como pregador é que numa altura dessa da mensagem já tivessem pessoas chorando, gritando, dizendo: me enche desse fogo, me enche desse fogo. Mas me perdoe, mas às vezes eu olho para a igreja e a igreja fica olhando para mim como se eu tivesse um bordão mágico para tocar em você e você ser inundado por esse fogo. Não, a busca é minha, a busca é sua, a busca é nossa. O que eu posso fazer é te incentivar: seja cheio desse fogo.